Feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Hoje nós estamos em um lugar, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, extremamente relevante para o estado da Paraíba e para o Nordeste do Brasil. Nós estamos aqui na casa do Padre Biapina, onde ele viveu os últimos dias da vida dele. E nós estaremos aqui para trazer para você algo extremamente importante e relevante. E para contar um pouco da história desse padre, do significado da vida dele, do que ele fez em prol das pessoas carentes, nós iremos conversar com o teólogo e historiador, o Padre Anderson, para que ele possa nos mostrar um pouco da história desse lugar e da história desse missionário que andou pelas terras do Nordeste, aconselhou Padre Cícero, aconselhou Antônio Conselheiro. Vem comigo e vamos falar com o historiador Padre Anderson. Bem, a história do Padre Biapina é uma história muito interessante, principalmente em referência a toda a trajetória dele. Ele foi político, foi advogado e renunciou todos essas benesses da vida justamente para se dedicar aos pobres em sua missão. Deve ser ressaltado que nós estamos falando num período histórico de colônia, onde essas posições eram extremamente importantes para um homem. Eram posições de poder, eram posições onde as pessoas tinham privilégios. Ele renuncia a todos esses privilégios para sair pelo Nordeste praticando a caridade, auxiliando os órfãos e as viúvas. Ele, em cada canto que passava e fincava, começava sempre com sua pregação, sempre arrebanhando pessoas, de maneira que essas pessoas se sentiam tocadas, sempre com o discurso de conversão, sempre com o discurso de boa índole das pessoas. Ao fincar os pés em alguns lugares de diversas cidades, como por exemplo cidade no Ceará, de onde ele é originário, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e outras mais, ele sempre criava casas de caridade. Essas casas de caridade, que são, eu acho que a principal marca da passagem dele, seriam casas onde abrigavam justamente os órfãos e as viúvas. Então, esses símbolos de caridade que ele deixa em cada canto, em cada localidade, são de suma importância para nós entendermos o Nordeste como um todo e principalmente o Padre Biapina como pessoa, além das funções sacerdotais e teológicas dele. Uma das principais marcas que ele deixou, principalmente aqui em Santa Fé, foi a principal casa de caridade dele, que se encontrava aqui, onde é o único canto, depois de João Pessoa, fora de João Pessoa, evidentemente, era o único local onde tinha a roda dos enjeitados. Isso é de uma profundidade. Se aplicar uma roda dos enjeitados em um local de caridade, de uma profundidade, diria até que humana. Principalmente onde as pessoas deixavam seus filhos para morrerem, tanto em encruzilhadas como dentro de matagais, ele aplica essa roda dos enjeitados sem fundos. Ele se baseava, os fundos econômicos dele, principalmente das suas casas de caridades, eram justamente advindos de beatas. Que nesse contexto, nesse momento histórico, professor, deve ser ressaltado que as beatas eram senhoras, normalmente viúvas, que assim como ele fez, abandonavam todas as suas posses, abandonavam sua vida pregressa como viúvas, como senhoras de posição de destaque dentro de uma sociedade e o seguiam, deixando todos os seus bens para justamente essas obras caritativas. Tanto que hoje, o que é o Santuário Santa Fé, na verdade, antigamente era o Sítio de Santa Fé, que foi a doação da família Moreno justamente para essas obras caritativas do Padre Biapina. E aqui o Padre Biapina encerrou o seu ciclo, o seu ministério aqui nesse lugar. Eu gostaria de dizer a você que Deus, ele fez alianças com o seu povo. As alianças de Deus foi para salvar o seu povo, para que neste mundo nós pudéssemos ser instrumentos de Deus, assim como o Padre Biapina, mesmo ele não compartilhando a fé de muitas pessoas, que muitos têm outras tradições, mas ele foi um homem que com pouco que ele recebeu, ele fez muito. Sejamos administradores fiéis e que Deus possa nos usar para que a partir das alianças que ele fez com cada um de nós possamos sermos bons administradores, sejamos instrumentos nas mãos deles para ajudar as pessoas, para que as pessoas elas entendam que Deus nos coloca nesse mundo para nos tornar uma bênção também para a vida de outras pessoas. E esse homem, mesmo não fazendo parte da tradição religiosa de muitas pessoas, mas ele fez muito com o pouco que ele recebeu. E hoje nós temos um estudo maravilhoso, queremos estudar com o nosso querido amigo e irmão teólogo Josias. Ele vai nos trazer um pouco dessa lição e de tantas coisas importantes e relevantes. Vem comigo no estudo e vamos conhecer também um pouco da casa de caridade do Padre Biapina.
Feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, nós estamos aqui em nosso canal, pedindo a você que compartilhe o nosso canal, que você dê um like aí, para que nós possamos tornar esse canal cada dia mais relevante. E nesse trimestre nós estamos estudando um tema abençoado, para abençoar a minha vida, a sua vida e a vida da sua família. Administradores fiéis. E aqui nós estamos no Casarão, na Casa de Caridade do Padre Ibiapina, aqui na linda cidade de Arara, no estado da Paraíba. Um lugar extremamente relevante de uma das pessoas que usou a sua vida, os seus talentos, o seu ministério para fazer grandes coisas. Um grande ministério, grandes obras de caridade aqui no interior do estado da Paraíba. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e aqui na cidade de Arara ele encerra o seu ministério, Padre Ibiapina. E nós estamos aqui com o nosso querido irmão Josias Dutra. Ele vai nos trazer exatamente, nos auxiliar aqui a entendermos o estudo dessa semana que trata sobre as alianças de Deus conosco. E meu querido Josias, aqui no texto, para memorizar da lição, traz o livro Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 2. Que texto bonito! Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Você quer ser abençoado? Josias, meu querido, seja bem-vindo. A partir desse texto, Josias, quais os principais tópicos da lição que a gente vai estudar essa semana? Diga aí. Muito bem, primeiro quero agradecer a você, Matusalém, pelo convite, e quero agradecer você também que está nos assistindo neste momento. É muito importante que nós tenhamos a consciência da importância do estudo da lição da Escola Sabatina. E quero parabenizar aqui Matusalém e a sua equipe por estar empenhados a cada dia mais, cada semana postando aí, não só para mim, mas para toda a comunidade adventista, esse conteúdo tão importante. Nós vamos entender na lição dessa semana alguns pontos como o que é uma aliança bilateral, o que é uma aliança unilateral. Vamos entender qual que é o propósito de Deus ao estabelecer uma aliança bilateral e o que Ele tem de recompensa quando nós nos dispomos a cumprir a nossa parte do acordo que Ele propõe para nós. Que na verdade, Matusalém, quando eu olho para esse texto aqui do verso áureo, eu consigo enxergar bênçãos condicionais dentro de um contexto incondicional. Porque se você parar para analisar aqui, ele usa a expressão se, pelo menos por 2 vezes durante aqui esse texto, e você consegue observar que Deus, ele fala para um povo. Esse povo que Deus está falando aqui não é um povo comum. Ele está falando para o povo dele, para aqueles que pertencem já a ele. Então veja que só o fato de você aceitar Jesus Cristo já traz a você uma bênção incondicional. Mas agora Deus tem algo além para aqueles que já creem nele, que é agora que nós vamos desenvolver durante a lição. E o primeiro tópico, meu querido ouvinte, Josias, fala sobre a aliança da salvação. Em 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: estas coisas vos escrevis, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Em Mateus 10, 22 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Tem um outro texto também em João 6, 29 que diz assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais nele, que por ele foi enviado. E no texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, disse: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josias, com base nesses textos que nós acabamos de ler, o que eles nos dizem sobre como as pessoas recebem o dom da salvação em Cristo Jesus. Como é que nós recebemos o dom da salvação em Cristo Jesus? Matusalém, quando você lê esse texto, me veio à mente uma entrevista que eu vi certa vez, inclusive foi num jornal nos Estados Unidos, onde reuniram ali várias denominações, várias religiões ali. Dentre eles havia
um cristão da igreja adventista, um pastor da igreja adventista, e esse pastor ele se levanta e ele diz, o repórter se dirige a ele e diz assim, olha, o que você acha sobre a salvação? E ele responde assim, só há salvação através de Jesus Cristo. Não existe outra salvação. Deus, ele nos dá a salvação, ele promete para nós a bênção da salvação, mas essa salvação, ela só tem um caminho, só existe um meio de salvação para todo e qualquer ser humano, é através unicamente da pessoa de Jesus Cristo. Ok, bacana, muito bonito, muito bem, Josias. O segundo tópico é ouvir com atenção. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 até o 24, tem algumas coisas importantes que nos trazem esse texto, né? E lá em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é a versão impressa da mensagem de despedida de Moisés para a segunda geração de Israel, depois de 40 anos de peregrinação ali no deserto, né? Que grandes bênçãos foram promovidas a Israel e o que o povo deveria fazer para recebê-las, né? Então, a gente você falou no início de alianças, né? Então Deus ele estava ali ao se despedir de Moisés, uma carta de despedida de Moisés, o que o povo deveria fazer para receber as bênçãos que estão apresentadas aqui no livro de Deuteronômio. Isso. É importante a gente trazer para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo a importância de você separar o que é uma bênção unilateral e uma bênção bilateral. A bênção unilateral, ela não depende, uma aliança unilateral, ela não depende das nossas condições, ela não depende de um si, de uma ação nossa. Por exemplo, a Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus. A Bíblia também nos diz que todos nós vamos receber o sol, a noite. Então, são bênçãos que Deus nos dá. É uma aliança unilateral. Deus dá a todos. Agora, as bênçãos, a aliança bilateral. É quando Deus ele oferece algo, mas em troca desse algo, Deus ele deseja que você dê algo em contrapartida. E aqui, no livro de Deuteronômio, do capítulo 28, do 1 ao 14, Deus ele estabelece várias coisas que ele deseja fazer para o seu povo e que ele tem poder para fazer. Matusalém, nós podemos olhar um exemplo para a vida de Abraão, para a vida de Jó, podemos olhar para a vida de vários homens da Bíblia e conseguimos enxergar na vida desses homens uma vida de um reflexo do poder de Deus no cumprimento da aliança que estes homens fizeram para com Deus. Eles não eram apenas homens abençoados por Deus, simplesmente por serem abençoados, não. Eles cumpriam a parte deles do acordo. Deus falava assim, olha, se você for fiel a mim nos dízimos, nas ofertas, se você for fiel a mim em todos os preceitos que eu estou estabelecendo, eu vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. Inclusive, as bênçãos de Deus, Matusalém, de acordo com as alianças que nós vemos, não atinge só a pessoa que está sendo ali fazendo a parte dela na aliança, atinge várias gerações posteriormente a ela. Que coisa maravilhosa. E aqui, honre ao Senhor, né? Então, quando Deus, ele de fato faz uma aliança com o seu povo, a unilateral, que independe da vontade do homem, né? Agora vem a questão do ser humano, né? Honre a Deus. E ali em Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 a 10, diz, filho meus, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, né? Então aqui, que promessas maravilhosas nós encontramos aqui nesses textos de Provérbios escritos por Salomão. Além disso, o que significa a expressão primícias da tua renda, né? Então ele diz aqui que as primícias da renda da gente vai ser abençoada, né? Se um homem como o padre Ibiapina, com todo respeito, né, assim, ele fez tanto com o pouco que ele teve, né? E nós que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, o que essas promessas maravilhosas que encontram em Provérbio pode chegar até a nós, a nossa vida, para abençoar também a vida das pessoas. Josias. Matusalém, eu vejo que todos nós devemos entender que o nosso Deus não merece apenas ser respeitado com relação à nossa parte da aliança.
ele precisa ser honrado. A Bíblia, quando ela diz que nós devemos honrar a Deus, ela está dizendo que nós precisamos dar a Ele as primícias, como está dizendo aqui o texto. A forma de honrar a Deus, então, é obedecendo a Ele. O que é eu dar a Ele as primícias? Vou te dar um exemplo, Matusalém, de quando alguém está separando o dízimo. A pessoa recebeu o dinheiro ali no final do mês e primeiro ele resolve fazer uma compra, primeiro ele resolve pagar uma outra coisa que ele está devendo. Ele vai separar o dízimo. Na mente dele está ali separado o dízimo, mas ele não separou literalmente. Ou seja, para ele, naquele momento, ele não está sendo Deus, ele não está colocando Deus nas primícias. Então, quando eu recebo, citando aqui a parte do dinheiro, né? Quando eu recebo o dinheiro e eu coloco Deus ali para separar o dele por último, ele não está sendo a primícia na minha vida. Outro detalhe, quando eu entendo que Deus ele deve ser honrado, não é somente no meu dinheiro, não é somente nas coisas que eu consigo, assim, tangíveis para mim, mas principalmente aqui dentro do meu coração. Deus está sendo o primeiro nas minhas decisões, Deus está sendo o primeiro quando eu olho para o meu próximo, que vejo ele com fome, Deus está sendo o primeiro em minha vida quando eu vejo alguém passando algum tipo de necessidade e eu me disponho para ir lá, para ser Deus, ou seja, não ser Deus na vida daquela pessoa, mas representar Deus na vida daquela pessoa. Perfeito, exatamente, né? E ali a gente tem aí no pacto do dízimo, né? Você tocou aí no dízimo, e ali em Malaquias capítulo 3, versículo de 7 a 11 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. Depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Né? Com base nesse texto, quais são as promessas e os deveres que nós encontramos nesse texto? Tem promessa? Tem dever do homem, Josias? Tem. O povo, veja só, na lição, se você que está nos ouvindo, você tiver a oportunidade de pegar a lição da Escola Sabatina, física ou pela internet, você vai observar que o próprio autor da lição, ele vem trazendo alguns pontos importantes, que é o fato de você compreender que nas bênçãos bilaterais, se você faz a sua parte, você tem as bênçãos de Deus. Se você não faz a sua parte, você vai ser amaldiçoado. É bem claro isso. Deus, ele deixa isso claro na palavra dele. Se você é fiel, se você está dando a mim aquilo que eu estou pedindo para você, eu vou te abençoar. Eu vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. O povo de Israel, Matusalém, por vários momentos, eles tiveram momentos de muita fidelidade a Deus e receberam muitas recompensas, grandes recompensas por isso. Mas também houve momentos em que eles foram infiéis a Deus, houve momentos em que eles fracassaram na fé e colheram também as consequências de maldições por essa infidelidade. Mas sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? A misericórdia de Deus. Deus sempre estende a mão. Deus sempre fala assim: meu filho, você caiu, eu estou aqui para te levantar. Você está derrotado, eu estou aqui para te dar a vitória. Volte para mim de todo o teu coração, porque eu estou aqui para levantar você. E é importante, né, porque o texto também traz aqui de Malaquias que Deus ele repreende o devorador. Às vezes nós temos um devorador na nossa vida porque nós não estamos entendendo a aliança e nós somos infiéis a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, Deus vai repreender o devorador. Às vezes tem gente que tem o bolso vazio, o bolso furado, né? Quanto mais bênção recebe, mas não reconhece aquilo que Deus fez na vida. E nós somos chamados a reconhecer o que Deus fez na vida da gente, não é? E nós reconhecemos, o ato do dízimo é um reconhecimento da parte do homem para um Deus tão grandioso que há de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, né? Matusalém, só me permita fazer um breve testemunho aqui com certeza. Nessa questão de Malaquias 3, do 7 ao 11. Gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Quando minha mãe me viu aos 6 meses de idade com uma bactéria incurável, eles começaram a fazer um tratamento comigo. E nesse tratamento, os médicos já deixaram claro para meus pais que seria impossível eu ser curado e ficar vivo. Quando chegou na última fase do tratamento, os médicos começaram a aplicar algumas injeções em mim e naquele momento eu não suportei e fui a óbito nos braços de minha mãe. Só para entender aqui o testemunho, sim, a gente não está com fantasma, porque fantasma não existe. Nós estudamos nos trimestres passados. Mas hoje que testemunho maravilhoso que vai impactar a tua vida quando nós somos fiéis a Deus.
ele nos braços da mãe dele, em óbito. Veja que milagre. Pode continuar, Josias. E aí a minha mãe estava comigo já morto nos braços, já tudo que puderam fazer para tentar me reanimar fizeram, eu já estava morto nos braços dela. E naquele momento ela me pega morto e começa a chorar, e ela começa a ter uma conversa com Deus. Ela diz: Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus do passado, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou a Lázaro. E o Senhor fez uma promessa lá em Malaquias 3, verso 10, que se nós fôssemos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas, o Senhor repreenderia o devorador. E ela, naquele dia, ela disse para Deus assim: hoje eu quero fazer um pacto, uma aliança com o Senhor, porque o Senhor pediu para me provar o Senhor, para que eu experimentasse de Ti. E ela disse para Deus assim: Deus, hoje eu faço então um pacto, uma aliança contigo. Se o Senhor hoje ressuscitar o meu filho, se o Senhor hoje trouxer ele de volta à vida, eu vou criar ele nos teus caminhos, ele será um servo teu, e aonde ele for, ele vai pregar o teu evangelho. E naquele momento ela disse para Deus assim: Deus, eu sei que o Senhor pode, mas agora eu quero saber se o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Quando ela disse amém, ela me conta que naquele exato momento eu dei um pulo no colo dela, voltei a respirar, meu coração voltou a bater, e foi feito os exames e aquela bactéria que era letal no meu organismo também desapareceu. Sabe o que eu vejo nessa história, Matusalém? A parte que meus pais cumpriram da aliança bilateral. Foram fiéis a Deus no dízimo, na oferta, foram fiéis a Deus com o seu coração, e eles escolheram um milagre. Hoje eu estou aqui porque um dia meus pais fizeram a parte deles nessa aliança bilateral. Veja a importância de sermos fiéis a Deus naquilo que Ele nos pede. Amém. Que coisa maravilhosa. Clame a Deus e Deus vai derramar sobre a minha e a sua vida bênçãos sem medida. E é exatamente aqui, para o fechamento da lição, né? Busquem primeiro o reino de Deus. E lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 33, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque não andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado do forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, nos traz mais aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas aqui vem uma coisa linda: mas buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Comente aí, Josias, esse texto aqui maravilhoso, né? Que nos diz muito sobre a necessidade de fé em tempos de ansiedade, em tempos de crise, em tempos de solidão, em tempos de perda. O que é que esse texto pode nos ajudar a compreender? Matusalém, eu consigo observar que quando a gente começa a ler, na verdade, o Sermão do Monte, que é essa parte que você leu, é uma sentença do Sermão do Monte, nós vemos que no contexto ali do Sermão do Monte, as pessoas, elas tinham uma ansiedade. Elas almejavam algo muito especial, que era fazer de Jesus o rei. Por quê? No coração delas existia a ansiedade de vingança contra o reinado de Roma. Existia no coração delas o desejo de que o Messias fizesse da nação de Israel uma nação soberana no mundo todo. Agora imagine você, a humilhação que eles sofriam dos romanos, como você que está nos ouvindo, o contexto ele é bem amplo, mas eu vou me deter aqui a alguns pontos. Primeiro, Jesus, quando ele percebe que as pessoas querem fazer dele um rei, ele começa a pregar o Sermão do Monte, colocando no coração das pessoas os valores do reino.
E quando nós temos em nossa vida os valores do reino, as coisas que esta terra dão valor, elas ficam em segundo plano. E quando Jesus cita essa passagem, não andeis ansiosos, é porque aquela pessoa que tem a Jesus Cristo em seu coração, em primeiro lugar, é impossível uma pessoa andar ansiosa tendo a Deus sob o controle de sua vida. E quando eu e você entendemos que Deus ele deve ser o primeiro, que não somente na questão de dízimo e oferta, Matusalém, quando nós acordamos de manhã, hoje, infelizmente, a primeira coisa que as pessoas fazem não é dobrar os joelhos e orar. A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular e ver as mensagens que foi recebida pela madrugada. Infelizmente, hoje, quando a gente vê muito da nossa sociedade acelerada pelo consumismo, pela informação tecnológica que é tão rápida hoje, que se esquecem de se comunicar, de se manter conectados àquele que tem que ser o primeiro em nossa vida. Se eu e vocês queremos hoje, literalmente, não andar mais ansiosos, não ter essa questão de, enfim, depois partir para uma depressão e outras coisas mais, precisamos entender que muito mais de que a ajuda de um psicólogo, que é importante, muito mais que a ajuda de um médico, de que a ajuda de medicamentos, é nós confiarmos no poder divino. Porque o texto que você leu é maravilhoso, ele diz, Jesus disse, olha, olhem as aves do céu, elas não colhem nem fazem, digamos assim, uma dispensa, né? Não fazem ali um celeiro para armazenar o alimento, mas, no entanto, Deus nunca deixa faltar o alimento para essas aves. Olhem as flores do campo, elas não tecem roupas para si, mas nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como as ervas do campo. Matusalém, será que esse Deus que cuida das ervas do campo, que cuida dos pássaros do céu, não cuidará de nós também, que somos filhos, no qual Jesus Cristo deu a vida dele, criados à imagem e semelhança dele? Mas nós não temos motivos, apesar de ficarmos, infelizmente, mas motivos nós não temos para ficarmos ansiosos, pois nós temos um Deus que cuidou de todos os detalhes. E se eu e vocês cumprirmos a nossa parte na aliança, colocando Deus em primeiro lugar, acordou de manhã, em primeiro lugar, Senhor. Ah, Josias, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas atividades. Tem uma história de um homem chamado John, ele coordenou vários orfanatos na Europa. Esse homem, Matusalém, disse que ele coordenou orfanatos com 300, 600 crianças sem ter nenhum real. Diz que o forte desse homem era a oração. A primeira coisa que ele fazia quando ele acordava, ele ia buscar a Deus. Certa vez, a rainha da Inglaterra, ela foi visitar esse homem. E quando ela chega lá para visitar esse homem, ela impôs sobre as freiras que estavam lá no orfanato e disse para elas assim, olha, diga a John que eu tenho que resolver um assunto urgente aqui com ele agora, fala para ele descer aqui agora. As enfermeiras subiram, as enfermeiras não, as freiras, né? Subiram e quando elas voltam sem John, elas dão um recado de John para a rainha. Elas disseram, ele disse que está falando com o rei do universo. E agora você vai precisar esperar a conversa dele com o rei. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Que coisa maravilhosa. Então, coloque Deus em primeiro lugar. E é claro que a Bíblia diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Recebeu o seu dinheiro, aquele que Deus lhe deu, aquele que Deus lhe abençoou. Coloque Deus em primeiro lugar, e depois ele diz, né, e fazei prova nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu. Josias, e para encerrar, qual a mensagem final que você gostaria de dar ao nosso público neste momento? Eu poderia dizer a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos vendo neste momento, que o maior prazer que nós temos é colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não existe outra coisa que faça tão sentido quanto isso. Lá em Mateus capítulo 6, verso 18 ao 21, lá diz assim, não acumuleis tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas acumulai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, querido amigo que está nos vendo hoje,
é uma pergunta. Onde está o teu coração hoje? Será que o seu coração, porventura, não está tão apegado aos bens dessa terra, tão apegado a querer ter as coisas aqui dessa terra, que até mesmo devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, que é o dízimo, para você tem sido um empecilho? Será que o seu coração não está tão apegado às coisas aqui dessa terra, que você quer administrar o dinheiro de Deus do seu jeito, da forma como você quer, sendo que o dinheiro é dele, e Ele estabeleceu um local para você devolver o que é dele? Pense nisso, amigo. Deus, Ele deseja que você seja um servo e não o dono da sua vida. Que você possa colocar o seu coração nas mãos de Deus. E eu oro por você dia após dia, que você está nos ouvindo. E Matusalém também, a gente ora por você, Matusalém, pela sua equipe. Agradeço profundamente aqui o convite de vocês. E o recado final que eu tenho para vocês é: analisem onde está o seu tesouro, porque ali também estará o seu coração. Amém. Muito obrigado a você em casa que nos ouviu, que participou esse encontro maravilhoso de estudar a Bíblia, mas conhecer um pouco da cultura também, contextualizada com aquilo que nós estamos estudando, para que você, a partir daqui, possa fazer com que esse canal enriqueça a sua vida de conhecimento, acima de tudo, conhecimento de Jesus, porque conhecer Jesus é tudo. E neste momento, Josias vai fazer uma oração. E aonde você está, feche os seus olhos e vamos buscar a presença de Deus. Senhor, não há nada em nós que seja belo, que seja algo que nos faça merecer a Tua graça e o Teu amor sobre nós. O Senhor nos oferece as bênçãos incondicionais e o Senhor também nos oferece bênçãos que são condicionais. O nosso desejo, Deus, é desfrutarmos de todas elas, mas sabemos que será impossível desfrutar de todas elas se o Senhor não estiver no centro. Por isso, rogamos a Ti que nos ajude a reconhecer o Senhor como nosso autor, como aquele que nos criou. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o Senhor como aquele que cuida de nós dia após dia. Que o pão na nossa mesa não faltará, não é porque a gente vai trabalhar todos os dias, mas é porque o Senhor proveu o pão para nós. A roupa, todas as outras coisas não faltará, porque o Senhor provê para nós. E é nessa provisão, Senhor, que nós acreditamos. É em Ti, que é o Senhor que nós queremos no centro da nossa vida. Por favor, Deus, toma nossa vida hoje em Tuas mãos. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a você que está em casa, a nossa gratidão, o nosso carinho, estaremos orando por você. E que Deus continue te abençoando sempre. Muito obrigado e vem comigo, dê um like aí, compartilhe o nosso canal e seja abençoado por Deus. Amém. Em nome de Jesus.